Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Osmar Palma, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal aqui no curso ímpar. Vamos batalhar em cima da matéria de Direito Penal. Vamos lá? Concurso do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, vaga para analista judiciário e técnico judiciário. Galera, a banca do nosso concurso é a banca CESP. Por que eu estou falando isso? Além das minhas aulas expositivas, eu adoro e só acredito no aluno que faz questão. Todas as minhas aulas são finalizadas com questões. Visto isso, vamos trabalhar. O primeiro tópico da nossa aula é o conceito de direito penal. Meus jovens, o que é o direito penal? Direito penal é ramo do direito público. Por que público? Porque atinge todos. Atinge todos como, professor? O direito penal não discrimina se o cidadão é branco, negro, gordo, magro, pouco importa. O direito penal é para todos. Se a prova questionar, se cair na prova qual o ramo do direito penal, você vai marcar, sem medo de errar, que o direito penal faz parte do direito público. Certo? Sei disso, professor. Visto isso, para que serve o direito penal? O direito penal serve para segurança jurídica. Como, professor? Direito penal serve para desenvolver a sociedade. Como, professor? Respondo para vocês. O primeiro objetivo do direito penal é privar o crime. Como, professor? Privando o crime, evitando o crime, com leis, com legislações, para que o cidadão não cometa o crime. O direito penal, galera, também irá reprimir o crime. Sendo assim, posso afirmar para vocês que o direito penal tenta que o crime não aconteça. Uma vez acontecendo, vai reprimir o crime. Reprimir como, professor? Reprimir com pena. Voltando, direito penal é o ramo do direito público. Por que público? Porque atinge todos. Todos. Caindo na prova de TRE, qual ramo do direito penal? Marquem sem medo. Direito penal é ramo do direito público. Por que público? Porque atinge todos. Objetivo do direito penal: desenvolver a sociedade, dar uma segurança, não ter crimes, tendo crimes, reprimindo. Reprimindo como? Com pena. Certo? Uma expressãozinha, galera, que cai sempre na prova. Cai sempre na prova. Essa expressão aqui. Jus puniendi. Para nós, juiz será direito puniendi será punir. A expressão jus puniendi significa direito de punir. Pergunto, de quem está na mão, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito de punir? Sim, do Estado. Sempre, professor, sempre. Sendo assim, posso afirmar para vocês, colegas, que jus puniendi vem significar direito de punir. O direito de punir no direito penal estará sempre, sempre na mão do Estado. Certo? Visto isso, vamos seguir. Direito penal, ramo do direito público. Objetivo do direito penal: prevenir um crime. Crime aconteceu, direito penal vai reprimir. Reprimir como, professor? Com penas. Jus puniendi significa direito de punir. Direito de punir no ordenamento jurídico nacional estará na mão do Estado. Sempre. Galera, não tenham medo do sempre. O direito de punir no direito penal estará sempre, sempre na mão do Estado. Visto isso, vamos seguir.
Primeiro tópico introdutório para o direito penal, para que vocês conheçam o direito penal, é a aplicação da lei penal, princípios da legalidade e princípios da anterioridade. Vamos com calma. O que é que fala o artigo 1º do Código Penal? Não há crime sem lei anterior que defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Vamos dividir isso aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso para o direito penal é chamado de princípio da anterioridade. Primeira parte do artigo 1º do Código Penal é conhecido como princípio da anterioridade. Segunda parte do artigo 1º é chamado de princípio da reserva legal. O artigo 1º fala sobre o princípio da legalidade. Certo? Visto isso, afirmo a vocês. O artigo 1º do Código Penal irá versar sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, por sua vez, será subdividido entre o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. Professor, o que é o princípio da legalidade? Vamos lá. Legalidade para o direito penal é nenhum nacional estará obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Voltando, o que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade é aquele que nenhum nacional, nenhum brasileiro estará obrigado a fazer nada ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Professor, quer dizer que o cidadão só fará algo ou deixará de fazer algo se tiver uma lei expressa? Sim. Sim. Professor, não tem lei que reze sobre o sistema. O cidadão estará obrigado? Não. O direito penal é taxativo. O princípio da legalidade é o cidadão estará obrigado a fazer algo ou obrigado a não fazer algo se estiver uma lei versando sobre isso. Vamos lá? Divisão do princípio da legalidade. O princípio da legalidade se divide em princípio da anterioridade da lei e princípio da reserva legal. O que é o princípio da anterioridade da lei? O princípio da anterioridade da lei é aquele da primeira parte do artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina. Galera, primeira parte do artigo 1º do Código Penal será vinculado ao princípio da anterioridade. Simples. Não há crime sem lei anterior. Não há crime sem lei anterior. Se a prova perguntar qual princípio reza não há crime sem lei anterior que o defina, sem medo vocês vão marcar. Princípio da anterioridade, correto? Seguindo, o que é o princípio da reserva legal? Nas bancas da CESP, também chamado de princípio da anterioridade da pena, será a segunda parte do Código Penal. Segunda parte do artigo 1º do Código Penal. Não há pena sem prévia cominação legal. Vamos matar isso. O que é o princípio da legalidade?
ninguém estará obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade subdivide-se em princípio da anterioridade, que é aquele que não há crime sem lei anterior que o defina. Subdivide-se também no princípio da reserva legal. Não há pena sem prévia cominação legal. Professor, o senhor está afirmando que para ter crime estará obrigado a ter pena, obrigado a estar no Código Penal? Sim, galera. Para ser crime no direito penal brasileiro, o fato deverá sempre estar no Código Penal ou em legislação especial e ter pena. Pena o quê, professor? Pena prévia. Vamos lá? Exemplo simples. Matar alguém. No direito penal é chamado de homicídio. Homicídio é matar alguém. Pergunto, matar alguém está no Código Penal? Princípio da anterioridade. Certo? Só precisa de estar no Código Penal ou em legislação especial para ser crime? Não. Olha a pena. Olha a pena prévia. Princípio da reserva legal. Legal. Ficando claro, galera, para ser crime tem que estar no Código Penal ou em legislação especial e ter sempre pena. Não esqueça, princípio da legalidade. Só faz ou deixa de fazer algo em virtude de lei. Princípio da anterioridade. Para ser crime, tem que estar na lei. Para ter pena, tem que estar também na lei. Certo? Vamos trabalhar. Vamos seguir. Parágrafo 2º do Código Penal irá começar a falar sobre lei penal no tempo e lei penal no espaço. Vamos lá. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. Parágrafo único. Lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pô, professor, cheio de dúvidas. Sem problemas. Vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. O que é isso? Suponhamos que, na data X, o cidadão comete um crime. Após isso, a data XY informa que aquela conduta praticada pelo agente não será mais descrita como crime. Sendo assim, o cidadão deverá ser solto imediatamente, porque uma lei posterior deixou de considerar crime a conduta anteriormente praticada pelo agente. Questão de prova, galera. Professor, e se o cidadão estiver preso por sentença condenatória? O que é isso? Ele foi processado, julgado e condenado. Está cumprindo pena. Professor, o senhor está dizendo que quem foi processado, julgado e condenado estará cumprindo pena e virá uma lei posterior, deixa de considerar essa conduta como fato típico, deixa de considerar essa conduta como crime, cessará os efeitos penais? Sim, cessará os efeitos penais. Vamos ao parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente,
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por... O importante é isso aqui, galera. Sentença condenatória transitada em julgado. Muita atenção para isso. Professor, responda primeiro. O que é uma sentença condenatória transitada em julgado? Sentença condenatória transitada em julgado é aquela em que não caberá mais recurso. Sentença condenatória transitada em julgado é aquela que não caberá mais recurso. Presta atenção. Suponhamos que o cidadão cometeu um crime. O cidadão cometeu um crime hoje. Daqui a um mês, vem uma nova lei e diz que a conduta praticada pelo agente não poderá ser mais descrita como crime. O cidadão cometeu o crime há um mês atrás. Suponhamos que o cidadão foi julgado, sentenciado e condenado. Sua sentença condenatória transitou em julgado. O que é uma sentença condenatória transitar em julgado? Não cabe mais recurso. Questão de prova. Questão de prova. Muita atenção. Galera, mesmo que a sentença condenatória esteja transitada em julgado, vier uma lei posterior ao crime informando que a conduta típica do agente não seja mais crime, mesmo que não caiba mais recurso, os efeitos penais para a sentença estarão extintos. Estarão extintos. Professor, se o cidadão estiver preso, estará que ser solto? Sim, no momento que a sentença condenatória transite em julgado, o professor também deverá ser solto, mas, professor, não cabe mais recurso. Pouco importa. Olha lá, olha aqui o parágrafo único do artigo 2 do Código Penal Brasileiro diz: ainda que decididos por sentença condenatória em julgado. Certo, galera? Pouco importa. Mesmo que a sentença condenatória esteja transitada em julgado, uma lei posterior deixar de tipificar tal fato como crime, o cidadão deverá ser posto em liberdade, cessando assim sua punição penal. Volto a falar, cessa a sua punição penal. O cidadão estará extinto da sua punibilidade. Certo, galera? Seguindo, olha lá, duas dicas muito importantes que eu trouxe para vocês. Primeira, já falamos, cessa a execução, cessa também os efeitos penais. Galera, mesmo que transitado em julgado, olha para cá, mesmo que não caiba mais recurso, uma lei posterior dizendo que o fato descrito não seja mais crime, o cidadão deverá, não poderá, o cidadão deverá ser posto em liberdade imediatamente e sua sentença condenatória, mesmo que transitada em julgado, não terá mais efeitos penais. Essa primeira dica. Segunda dica, galera. Retroatividade da lei penal para beneficiar o acusado. Professor, me responde uma coisa. Lei penal pode retroagir? Em regra geral, não. Professor, a lei penal nunca irá retroagir? Sim. Retroagir como, professor? Se for para beneficiar o acusado, a lei poderá retroagir. Professor, dá um exemplo. Vamos lá. Suponhamos que José foi condenado numa pena
equivalente de 1 a 5 anos. José está cumprindo pena. Uma lei posterior informa que a pena para o crime de José deverá ser de 20 a 30 anos. Professor, a lei penal poderá retroagir? Não. Por quê, professor? Se retroagir, irá prejudicar o réu. Porque a primeira pena de José foi entre 1 e 5 anos. A nova pena de José será de 20 a 30 anos, certo? Ele cumprirá entre 1 e 5 anos. Olha o segundo exemplo. Digamos que também José foi condenado a uma pena entre 1 e 5 anos. Vem uma lei posterior, informa que a pena para o crime de José será de 3 meses a 1 ano. Pergunto, lei penal poderá retroagir? Dessa forma, sim. Vocês concordam comigo que a lei penal irá retroagir para beneficiar o réu? Certo? Vamos lá. Olha a dica, galera. Se a lei penal beneficiar o réu, poderá retroagir. Se a lei penal não beneficiar o réu, ela jamais poderá retroagir. Não esqueça, mesmo que a sentença esteja transitada em julgado, que não caiba mais recurso, o cidadão, tendo uma nova lei em que ponha ele em liberdade ou que cesse os efeitos da condenação, deverá ser posto em liberdade imediatamente. Certo, galera? Vamos seguir. Lei excepcional ou lei temporária. Quer que falo para o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Galera, questão de prova, sempre cai. O que é uma lei excepcional? Lei excepcional é uma lei promulgada para vigorar em períodos excepcionais. Professor, o que é um período excepcional? Uma guerra, uma calamidade. O que é uma lei excepcional, professor? É uma lei em que sabemos o dia que ela começa, mas não sabemos o dia que ela termina. Alguém sabe quando uma guerra começa? Poderá até saber. E quando a guerra termina? Nunca. Alguém sabe quando a calamidade pública acontece? Sim. E quando acaba? Não. Se a prova te questionar o que é uma lei excepcional, marca sem medo. Lei excepcional é aquela que vigora por períodos excepcionais. Sabemos o dia que começa, mas não sabemos o dia em que termina. Já a lei temporária também é promulgada para vigorar durante período especial. Olha a diferença, galera. Na lei temporária, sabemos o dia que ela começa e sabemos o dia que ela termina. Voltando, lei excepcional é uma lei promulgada para vigorar durante período excepcional. Lei temporária é uma lei promulgada para vigorar durante período temporário. Qual a diferença das duas, professor? Lei excepcional, eu sei quando começa, mas não sei quando termina. Lei temporária, professor, eu sei quando começa e sei quando termina. Feito essa diferença, vamos olhar o artigo 3º do Código Penal. Lei excepcional ou temporária
embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Professor, voei. Até sei a diferença entre lei excepcional e lei temporária, mas não entendi o artigo 3º. Explico para vocês. Suponhamos que, na vigência de uma lei temporária ou na vigência de uma lei excepcional, tal sujeito pratica um crime. Certo. Depois disso, volta à normalidade. Não mais tem vigor a lei temporária, não mais tem vigor a lei excepcional. O que é que acontece? O cidadão vai cumprir pena pela nova lei, ou pela lei excepcional, ou pela lei temporária, pela lei excepcional ou pela lei temporária. Pelo simples fato, galera, olha para cá. A lei excepcional ou temporária, embora tenha decorrido a duração, aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. O que é isso? Se o cidadão pratica um crime, está em vigor lei excepcional, está em vigor lei temporária, ele cumprirá toda a sanção penal com uma lei temporária, com uma lei excepcional, mesmo que venha a ser promulgada uma nova lei. O que é importante saber? Lei excepcional, sabemos quando começa, não sabemos quando termina. Lei temporária, sabemos quando começa, sabemos quando termina. Galera, vamos estudar no bloco posterior, no próximo bloco. Espero vocês.